Nós estamos vivendo um dos momentos mais disruptivos da história e me deixa impressionado o como e o quanto empresários estão simplesmente negligenciando isso, fingindo que ainda é um hype do momento, que ainda é só uma trend do Instagram, que ainda é só uma moda que de repente vai passar e ninguém mais vai falar dela daqui a pouco. Sim, eu estou falando da inteligência artificial. E é cabuloso, é espantoso o que é possível ser feito hoje e o empresário ainda não entendeu. O empresário hoje, grande parte do empresariado, eu estou falando aí de 99%, e eu acredito que você que me ouve está dentro desses 99%, e é por isso que você me ouve. Hoje o empresário é refém do seu próprio negócio. Hoje o empresário está enclausurado dentro da sua própria empresa, porque tem uma equipe improdutiva. Essa equipe improdutiva é causada por processos improdutivos. Esses processos improdutivos são causados principalmente pelo fato da empresa não vender para as pessoas certas, para os clientes certos, não terem um perfil certo de cliente para dar mais lucro, para dar mais resultado, para resolver melhor a dor do seu próprio cliente. E tudo isso é o que faz com que o resultado financeiro do seu negócio seja medíocre, não seja realmente um resultado pomposo, algo que você olha e dá vontade de ver aquilo e dá vontade de fazer aquilo crescer cada vez mais. O empresário hoje ele está vivendo um dilema muito grande, porque toda a burocracia do negócio é cada vez mais intensa, as obrigações legais, as obrigações fiscais, contábeis e tudo mais, a legislação é cada vez mais complexa, o resultado da margem é cada vez mais apertado, mas o grande responsável por essa transformação só pode ser o empresário. E como que o empresário tem que pensar e tem que agir diante disso? Eu venho hoje fazendo um trabalho assim intenso, profundo mesmo, que para mim está sendo em alguns momentos até um pouco exaustivo, de buscar entender de que maneira que a inteligência artificial está já impactando os negócios. Porque não é mais sobre se vai impactar ou quando vai impactar, já está impactando negócios. Hoje, eu vivencio diariamente casos de painéis inteiros de gestão, de controle criados em um dia, em 2 dias, coisa que antes custava algumas centenas de reais, algumas milhares de reais, algumas centenas de milhares de reais, custava tempo, custava processo, custava um monte de coisa. Hoje eu chego com uma inteligência artificial, entrego para ela uma planilha, às vezes mal e porcamente alimentada, e peço para ela, preciso de um painel para entender esses dados e tomar decisão. E a IA cria simplesmente tudo, porque ela já sabe o que é um painel, ela já sabe o que é gestão, ela já sabe o que é comercial, ela já sabe o que é vendas. Ou seja, eu não preciso explicar quase nada para essa inteligência artificial. Então você, empresário, hoje precisa tomar uma decisão. Você, empresário, hoje precisa entender que está na sua mão a capacidade de fazer isso. E quem está te dizendo isso é alguém que durante alguns meses tentou instigar os colaboradores, tentou instigar a equipe. Olha pessoal, olha essa IA, vamos ver o que ela faz, olha, vamos ver isso aqui, como é que pode ser feito e tal. Até que chegou um momento que eu comecei a me frustrar com isso. Porque eu comecei a ver que os avanços dentro da minha empresa não estavam condizentes com aquilo que eu estava vendo no mercado. E aí eu comecei a questionar, será que eu estou vendo propaganda e a realidade não é exatamente o que essa propaganda está mostrando? Ou será que é tudo isso mesmo que está acontecendo? E aí foi o meu trabalho de perícia, de ir atrás, de buscar, de entender o que está acontecendo. E eu quero confessar para você uma coisa muito séria. A cada fato novo que eu vejo e que eu comprovo, que eu testo e que eu valido, eu fico mais espantado com o que está sendo possível fazer já nesse momento. Entenda uma coisa. A gestão empresarial, por exemplo, a gente está falando de um processo aí, para chegar nos dias atuais, algo em torno de pelo menos 50 anos, com técnicas, com conceitos, com metodologias aí que nasceram lá 50 anos atrás. Nos últimos 20 ganharam um pouco mais digamos assim, de divulgação, de propulsão por conta da internet. Mas hoje em dia, com a inteligência artificial, a forma com que isso está ganhando dinâmica dentro do mundo é algo surreal, é algo cabuloso demais. E a velocidade está sendo cada vez mais intensa. Imagine você, empresário, chegar para um agente de inteligência artificial de RH e pedir para ele contratar outro agente de inteligência artificial. Falar para ele contratar um cara que edita vídeo,
falar para ele contratar um agente que faz texto, que lê relatório, que faz painel de controle, que cria processo, que documenta processo. Então você, empresário, hoje precisa tomar essa decisão de realmente ser o capitão desse processo no teu negócio, de tomar a decisão de ser o cara que vai colocar a internet do mundo novo dentro da tua empresa. Porque imagine assim, imagine que hoje em dia a gente está vendo que a inteligência artificial algo que vai ser muito mais rápido do que foi com a energia elétrica, que foi com a internet, e agora vai ser algo numa velocidade extremamente muito mais rápida. Por quê? Porque já existe energia elétrica e já existe internet. E é por aí que as coisas vão chegar. Quando existiu a energia elétrica, quando foi lançada a energia elétrica, quando começou a energia elétrica, digamos assim, não existia essa rede de comunicação universal que é a internet, então ela levou muitos anos até realmente se consolidar como algo que todas as casas precisam ter. A internet é a mesma coisa. Ainda hoje a gente chega em locais que não tem internet. Agora, a inteligência artificial está chegando num momento que o mundo está muito mais robusto, muito mais preparado para receber essa inovação. E as empresas, elas estão sedentas por isso. Por quê? Porque está muito difícil gerir pessoas. A inteligência artificial hoje é a salvação do empresário. Porque eu tenho falado já há algum tempo, tem muito empresário que vai quebrar a empresa por falta de gente. Porque não soube, não aprendeu nesses anos todos a lidar com gente, não aprendeu a gerir pessoas, a liderar pessoas, a cuidar de processos, a cuidar de metodologias. E hoje, você tem uma pessoa dentro da tua equipe que realmente faz o que precisa ser feito, que é engajado, que é motivado, que quer crescer, que quer prosperar, a real é que está cada vez mais difícil de selecionar essas pessoas. E não estou aqui sendo um difamador dessa nova geração, porque eu não acredito nesse papo aí que essa geração é tão ruim, não. Pelo contrário. Essa inteligência artificial que a gente está vendo aí nasceu nessa geração. Então como assim essa geração é tão ruim assim? Não é tão ruim assim não. Tem muita coisa boa nessa geração aí. E essa geração tem, digamos assim, todo o poder na mão para transformar muita coisa nesse mundo. Então enquanto você está aí esperando, deixa eu ver como é que esse negócio de inteligência artificial vai ser, a segurança dos dados, a segurança disso, a segurança daquilo, o teu concorrente já está com os teus dados na mão dele. Já está com os teus dados na mão dele. Porque hoje eu crio um agente de IA que mapeia todas as informações do concorrente. O tráfego dele de site, os clientes que ele tem, as notas, tudo. Você consegue saber tudo hoje pela internet, meu amigo. Então, rompa essa barreira e vá, assine, gaste R$100 em algumas inteligências artificiais. Faz uma curadoria ali, o que é a tua necessidade, qual que os gargalos que você tem, pesquisa qual IA que pode te resolver. Eu tenho visto coisas assim, meu amigo, que é simplesmente incrível. Eu que lido com gestão empresarial, com liderança de pessoas todo santo dia, eu estou vendo coisas incríveis. E eu estou vendo agora alguns empresários começarem a despertar para isso, começarem a querer garimpar com isso. Mas tem alguns que já estão lá na frente criando empresa de milhões de reais com inteligência artificial. Enquanto você está aí, às vezes apanhando na gestão da tua empresa, tem um adolescente sentado no vaso do banheiro criando uma empresa para concorrer com você. Então aproveita hoje toda a tua massa de conhecimento, a tua base, toda a tua história, toda a tua peleja, toda a tua construção de vida e mergulha nesse assunto nos próximos meses, nos próximos dias, nas próximas semanas e traga isso para dentro da sua empresa. Traga isso para dentro do seu negócio. Faça isso ser uma realidade. Tente entender a profundidade disso, a magnitude que isso pode ser no seu negócio, a libertação que isso pode ser para o seu negócio. Libertação de mais lucro, de mais caixa, de mais resultado, de mais tudo que pode ser de bom para o seu negócio. Eu estou gravando esse áudio para você, esse conteúdo, com muita vontade mesmo que isso toque você de uma forma assim, muito profunda, verdadeira mesmo. Quem acompanha o meu conteúdo há mais tempo sabe que eu gosto muito de falar sobre a parte comportamental. E isso tem uma relação profunda e intrínseca com o comportamento do empresário. A decisão, a tomada de decisão de sair, digamos assim, ainda um pouco à frente da grande massa e conseguir beber água limpa. Porque a verdade é que a hora que você se despertar para isso, é possível que os seus concorrentes já tenham todos se despertados. E a sua empresa passe riscos significativos. Entenda isso.
Quem não se adapta, morre. Essa é a regra do mercado, essa é a lei universal do mercado. E hoje, o que você precisa se adaptar é quanto à inteligência artificial. Eu vou te dar aqui algumas dicas para você fazer isso, tá? Primeiro, se a tua empresa tem alguém responsável de TI, alguém que cuida da tecnologia, alguém que está mais à frente, que tem mais conhecimento, eleja ele como um guardião, principalmente de execução. Se a tua empresa é um pouco maior, tem um TI um pouco mais estruturado, coloque na cabeça do teu TI, faça ele pesquisar e entender que o jogo do profissional de TI mudou. E o profissional de TI tem a maior janela de oportunidades da história de transformar a própria vida com inteligência artificial, trazendo isso para o ambiente da sua empresa e da sua vida. Então essa é uma tarefa assim, importantíssima, eu vejo. A segunda tarefa, que eu vejo que ela é um pouco absurda, mas ela faz todo sentido nesse momento de estancar o que eu chamo até de uma crise, porque é muito profundo o que está acontecendo, e se você não está entendendo o que eu estou falando, você está muito por fora da realidade empresarial, você está vivendo num mundinho assim, de verdade, assim, ó, que é uma realidade paralela do universo empresarial. Eu, no seu lugar, proibiria as pessoas de usar Excel, proibiria as pessoas de usar um caderno, proibiria. Sabe por quê? E agora isso é uma coisa muito séria. Escreve o que eu estou te dizendo. Tudo que uma pessoa escreve num caderno dela, com todas as melhores e boas intenções de querer fazer o trabalho dela, de querer executar o trabalho dela, se um dia ela sair da tua empresa, ela leva simplesmente tudo que ela aprendeu, que ela se desenvolveu, que ela executou, que ela corrigiu, que ela notou como insight importante, ela leva simplesmente tudo. E quando você paga para alguém fazer algo pela sua empresa, você paga para ela entregar aquilo para a sua empresa. Um profissional, CLT, PJ, ou qualquer outro, até um consultor, ele é pago para entregar as coisas para a sua empresa. E quando um profissional vai lá e resolve o problema, mas guarda debaixo do braço dele como ele resolveu aquele problema, ele está te entregando só metade do serviço. Então, casse caderninhos da sua empresa e guarde tudo. Fala, galera, tá proibido o uso de caderno nessa empresa. Ah, mas como é que eu vou anotar as coisas? Abra aí um chat GPT e comece a usar. Abra um bloco de notas e comece a usar. Por que isso? Porque com dados é que você vai ter a profundidade da inteligência artificial para tomar decisão, para saber como fazer, para saber quanto tempo as coisas levam. É com dados que você vai fazer isso. Então você precisa ter dados da sua empresa. Só que se as pessoas estiverem usando um bloquinho delas, um caderninho delas, você não vai ter acesso a esses dados. Esse é o ponto fundamental desse processo e conceitual desse processo. E o Excel, o ponto é o seguinte, sabe por que grande parte das empresas usa Excel hoje? Para fazer aquilo que elas têm preguiça de fazer num sistema, porque não sabe, porque não aprendeu, porque não descobriu como é que é feito. Aí vai lá e cria uma planilha no Excel, e aí uma pessoa nova na empresa, ela vai lá e diz que aquele preenchimento daquela planilha é parte do processo, que ela inventou, e aí essa nova pessoa chega e cria outra planilha e assim por diante. Gente, eu tô assim abismado com a quantidade de planilhas que as empresas usam, é cabuloso. Eu não tenho hoje planilha nenhuma para gerir nada no meu negócio. Por que você tem planilha de Excel para gerir as coisas do seu negócio? Não tem sentido isso. É mais trabalhoso, é mais difícil de extrair dados. Ah, Tomás, mas você não tem noção do que o Excel é capaz de fazer. Eu tenho total noção. Se você tivesse noção do que o Excel é capaz de fazer, realmente, eu até diria assim, não, continua usando mais um pouco. Mas como eu tenho certeza que você não sabe nem fazer uma fórmula demais no Excel, de soma, eu vou dizer para você, amigo, ó, não faz isso não. Pare de usar Excel, pare de deixar as pessoas fazer Excel. A inteligência artificial não é chat GPT. A inteligência artificial vai muito além disso, mas muito além disso. E a terceira tarefa que eu quero dar para você, olha só, a primeira, exclua os bloquinhos, proíba as planilhas. E a terceira, tenha nesse momento o domínio da situação diária na tua empresa. Tomás, mas você está falando para eu executar mais uma coisa? Essa coisa não é uma coisa normal, não. Essa coisa não é uma tarefinha operacional de ir no banco pagar um boleto. Nesse momento, pilotar a IA na tua empresa é extremamente estratégico. Você não pode ficar refém. Você precisa ter algum conhecimento disso assim bem aprofundado, para você saber o que cobrar, o que mostrar, como fazer. E aí, quando você cumprir essas 3 tarefas,
isso estiver acontecendo de uma forma real, você vai ver a transformação acontecendo na tua empresa de uma forma exponencial, verdadeira mesmo, profunda mesmo. E um ponto que eu quero te dar um conselho assim muito sério: para de ser mesquinho em pagar uma assinatura de inteligência artificial. Se você encontrar uma ferramenta ali, eu posso te citar algumas, tá? Ó, ChatGPT pago, com certeza, tem o ChatGPT, ele é uma IA que serve para um monte de coisa, vai te ajudar com um monte de coisa no dia a dia. O Lovable é uma ferramenta muito boa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui alguns links para você. O Lovable é uma ferramenta muito boa para criar sistema, para criar painéis, para criar automações, para criar funções de relatórios, de dados, de visualização. A Humanos é uma ferramenta que te dá painel, te dá automação, te dá uma porrada de coisas, faz slide, faz planilha se você quiser também, faz arquivo de Word, faz contrato, faz documento, faz um monte de coisa. O Cloud é uma ferramenta extremamente robusta e completa que pode te dar um monte de alternativas com agentes, com squads, que são equipes, né, de agentes. O que é um agente, Tomás? Um agente é um robô, é um profissional digital, é alguém que vai num site e capta um lead para você, é alguém que pesquisa uma licitação para sua empresa, é alguém que pode buscar um colaborador para sua empresa, pode buscar um fornecedor para sua empresa, pode criar um sistema para você, pode executar uma tarefa para você, pode postar no seu Instagram, pode ver relatório no seu Instagram. Ixi, eu podia ficar falando aqui para você o dia inteiro. Mas entenda, tudo que um ser humano pode fazer e muito mais rápido, e muito mais eficiente, uma IA pode fazer na sua empresa. Então aqui estão algumas IAs que podem te ajudar assim, de uma forma bem profunda mesmo e fazer a tua empresa caminhar para um outro nível. E agora você que está aqui comigo, até agora ouvindo esse conteúdo e se perguntando: mas como que eu organizo tudo isso na minha empresa? Como que eu faço para a minha empresa realmente viver essa transformação? Eu vou te dar agora uma ação que vai transformar totalmente a sua empresa. Crie uma meta audaciosa de crescimento na sua empresa. Algo do tipo assim, 5 vezes mais, 10 vezes mais, pelos próximos 5 anos. Ah, Tomás, mas espera, eu cresço aí 10, 15% ao ano. Como assim eu vou ficar 5, 10 vezes maior em 5 anos? Esse é o problema da sua empresa. A sua ambição de crescimento é muito pequena. E isso não faz com que as pessoas se transformem dentro da sua empresa e busquem outras formas de fazer as coisas. Elas vão lá e é por isso que a tua empresa está cansada. As pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas. Do estagiário a você que é o dono da empresa. Da secretária ao diretor, ao gerente, está todo mundo sobrecarregado. Por quê? Quando você coloca uma meta de 15% a mais no ano, sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão fazer 15% mais do que elas já fazem. Só que isso é insustentável no longo prazo. Ninguém consegue fazer 15% a mais de uma tarefa operacional, de fazer exatamente a mesma coisa. Agora, quando você fala assim: ô amigo, você aqui, ó, nessa área aqui, a tua meta desse ano aqui é dobrar, é triplicar, é ser 10 vezes mais. Essa pessoa, ela não consegue fazer só um pouquinho a mais, ela tem que achar um outro caminho, ela tem que achar um outro jeito. E eu tenho certeza que a tua empresa está travada em muitas e muitas e muitas coisas. Então coloque uma meta audaciosa de futuro. Audaciosa mesmo, pelo menos 5 vezes, pelo menos 10 vezes. Se a tua empresa for pequenininha hoje, não fatura ali 50, 100 mil por mês ainda, com certeza 10 vezes mais, mas com toda certeza. Ah não, Tomás, minha empresa fatura aí 100 milhões ano, 50 milhões ano. Beleza, coloca 5 vezes então. Mas coloque uma meta que vá realmente transformar a capacidade das pessoas em buscar solução. Esse é o ponto fundamental. E se de alguma forma você entender que faz sentido você receber uma metodologia pronta, um conteúdo pronto, uma maneira estruturada, direcionada, calibrada para uma pequena empresa crescer de verdade, com estrutura, com governança, com gente, com tecnologia, com processo, com liderança, com visão financeira, com visão comercial, com planejamento, com metas, com objetivos, aí eu preciso te fazer um convite muito especial. A missão A é a central de comando do pequeno empresário. A central de comando do pequeno empresário que quer realmente transformar a sua vida, que quer realmente transformar a sua empresa. Aqui nesse vídeo tem o link para você acessar agora, missãoa.com.br, conhecer o programa mais completo de transformação empresarial do Brasil, e eu não tenho a menor dúvida disso, porque é o único formato que une tecnologia
com inteligência artificial, com uma metodologia clara, validada, documentada, com mais de 1000 empresas já transformadas e com network de muito alto nível. E quando eu digo network de muito alto nível, eu não estou aqui te prometendo grandes empresários para você se escorar neles e achar que você vai conseguir se relacionar com eles. Não, o network de alto nível, ele começa nas pessoas que estão só um pouquinho à frente de você. E aí você vai escalando com estratégia esse network. Você acha mesmo que você hoje, faturando 50 mil por mês, 100 mil por mês, você vai se conectar com um empresário que fatura 1 bilhão por ano? É simples assim, sentar na mesa desse cara? Não é assim que funciona, não. O network estratégico, ele não está no cara que fatura 1 bilhão, ele está no cara que fatura 10, 15, 20% a mais que você. Porque esse cara te dá acesso, esse cara te dá atenção, esse cara te dá moral para você conversar com ele de alguma forma. Porque você também pode ser útil para ele. E aí você vai gradativamente escalando os seus resultados. E é isso que a gente propõe na Missão A. Um network que ele cruza os seus pontos fracos com pontos fortes de muitas outras empresas. E aí, meu amigo e minha amiga, empresário e empresária, é aí que a transformação acontece na veia. E eu acredito que nos próximos meses, dentro da Missão A sua empresa vai se tornar irreconhecível. Talvez o seu CNPJ continue o mesmo, mas talvez já tenham nascido mais alguns CNPJs de filiais de novas unidades, e você vai ficar impressionado com a capacidade de crescimento que a sua empresa tem a partir da sua decisão de ser grande. E antes que você se defenda e argumente, não, a vida de um grande empresário não é tão sofrida como a vida de um pequeno empresário, porque ele tem lucro e ele tem gente para fazer muito mais coisa do que hoje você está tentando fazer sozinho. Então não acho que ter uma empresa com 10 colaboradores ela é mais simples e mais fácil do que uma empresa de 100 pessoas. Não, não é. Ela é mais complexa, sabe por quê? Porque hoje você não sabe fazer uma empresa de 100 pessoas. Então não queira medir as coisas com a sua régua. E é esse caminho que eu estou te propondo agora. O link está aqui no vídeo. Se você quer receber mais conteúdos como esse, que realmente podem tocar com profundidade a sua mentalidade, a sua visão empresarial, me segue, me acompanha, ative as notificações e receba conteúdo verdadeiro de quem há muitos anos empreende e ajuda empresários a ter resultados muito acima da média.